Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado, e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Sempre que esse evangelho é lido, geralmente fica aquela discussão, né, de que existem aqueles que são mais ativos e aqueles que são menos ativos. Mas nós precisamos notar que Jesus ele deixa bem claro para Marta que Maria ela escolheu a melhor parte, e essa parte não vai ser tirada dela nunca. Ela teve o tempo dela para Deus. Ela reservou o tempo dela para Deus. Aqueles que têm o tempo para Deus aqui na terra, vai ter também o seu tempo devido com Deus lá na eternidade. Quanto mais tempo eu tenho para Deus, mais tempo é provável para que eu possa entender que eu estarei com esse tempo necessário também lá na eternidade. Mas vamos entender aqui uma coisa, que é até a pergunta que eu vou fazer para você. Você tem dedicado realmente o tempo que você tem? Isso aqui é importante, é o tempo que você tem para Deus? Ou você enrola e vai assumindo coisas e mais coisas, e nessas coisas que você vai assumindo, você inventa uma desculpa para dizer que você não teve tempo para Deus? Isso aqui é um problema de consciência de cada um. Nós não podemos ficar nos enganando na nossa consciência. Eu vou repetir de novo. Qual é o tempo que você dedica para Deus? E esse tempo que você dedica a Ele, é o tempo que você tem? Ou você se enrola com muitas coisas, vai fazendo um monte de coisa, e quando chega no final do dia ou à noite, você diz assim: eu não tive tempo para Deus porque eu tive muitas coisas para fazer. E Jesus ele questiona Marta: olha, Marta, a sua irmã ficou com a melhor parte porque ela ficou comigo. Eu sei que você tem seus afazeres aí. E ele não está dizendo também que não é para ter os afazeres. Ele só disse que a irmã dele aproveitou o tempo que ela tinha para estar com ele. Então vamos entender agora o que significa esse tempo. Na carta de São Paulo, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 7, se vocês puderem ler depois, vocês leiam os versículos 32, 33, 34. São Paulo ele vai dizer bem assim, que a solteira ou a virgem, ela cuida das coisas do Senhor. Ou seja, ela tem tempo para Deus, porque ela é virgem, ela é solteira, ela não tem compromisso com
um esposo, ela não tem compromisso com os seus filhos, ela não tem o compromisso com a casa, então ela vai ter tempo para o Senhor. Aí agora ele diz, a mulher casada, ela vai cuidar do esposo, e mais para frente ele vai dizer, ela vai ter que cuidar das coisas do mundo. Então ela coloca, a solteira cuida das coisas do Senhor, a mulher casada cuida das coisas do esposo e do mundo. Então vamos entender mais ainda. Vamos colocar de um lado os solteiros, aqui eu vou generalizar, colocando assim, padres, do lado dos solteiros, padres, freiras, as religiosas, os religiosos, os bispos, a celibatária, o celibatário. Do outro lado fica os casados. Não adianta o casado querer ter o tempo que o celibatário, a celibatária, a religiosa, o sacerdote, os bispos, os religiosos, tenha o tempo para Deus. Não dá, não tem como. É ilusão a mulher casada e o homem casado achar que ele vai ter esse tempo todo para Deus, que não vai ter. Agora, ao mesmo tempo, o sacerdote, e aí, como eu já falei, né, religiosa e tudo mais, aquele que não é casado, eles também não podem ter a desculpa de dizer que não teve o tempo para Deus, porque você não está preocupado com sua esposa, com seu esposo, com os seus filhos. Não tem como. A vida do casado está em função dos seus compromissos de casados. Então, dentro dos seus compromissos de casado, lavar roupa, trabalhar, cuidar da casa, esses daí vão ter que procurar de tudo e de toda qualquer forma encontrar um momento para ter com Deus por causa desses compromissos que tem. Como eu já falei aqui, não tem como a criança está chorando e a mãe querer ir rezar o texto. A criança está querendo mamar e a mãe vai. Não tem. Cala a boca, menino, fica quieto que eu vou rezar agora. Não tem jeito, você é casada. Você vai ter que cuidar das coisas dos seus filhos, do seu esposo, da casa. É assim. Agora o solteiro não. Eu tenho tempo para estar com Deus. Além dos meus compromissos enquanto sacerdote, aí eu digo, a religiosa, além dos compromissos que ela tem como religiosa, ela tem um tempo maior. O meu tempo para com Deus é maior. Será sempre maior. O seu Jorge e Dona Márcia, coitadinho deles, por mais que eles queiram ter o tempo maior, não vai ter. Não vai ter. Aí a gente encontra às vezes casais por aí com problema de consciência, porque não fez a adoração. Você é casado, é assim mesmo, você vai ter que encontrar. Você tem filhos para cuidar. Não entendeu ainda? Entenda. Quando o menino dormir, a criança estiver lá dormindo, aí você vai fazer a sua adoração. E mesmo assim tem que ficar atenta, né? Porque chorou, tem que sair correndo para ir lá de novo, não tem jeito. É assim. Quando eu vou para casa, não tenho filho para cuidar. São Francisco de Sales, ele dizia o seguinte: como é que eu posso exigir que uma dona de casa
e aí um homem também, né, um dono de uma casa, ele tenha 1 hora de adoração como um sacerdote tem. A vida do religioso é programada, é toda programada. A vida do casal é desprogramada, não tem como programar uma vida de casal. Aí o Neilomar está até ali, é casado, né, tem filho já, e está até balançando a cabeça e confirmando. Como é que um casal vai ter uma vida programada? O religioso, a celibatária, o celibatário, a virgem, ou seja, aquela que não é casada, ela pode se programar. Mas a vida do casal é imprevisível. É imprevisível. É a criança que dá uma dor de barriga, tem que pegar, tem que ir para o médico correndo. Às vezes é o esposo. É o esposo que quer ter um momento íntimo com ela, ou ela com ele. Não, meu bem, mas eu queria rezar o texto. Agora não dá, né, meu bem? É assim. É a vida, é diferenciada. Não dá para colocar a vida de uma pessoa casada igual à vida de um religioso, igual à vida de um solteiro, igual à vida de um sacerdote, por causa desses imprevistos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É diferente. Agora, Deus vai cobrar de mim o tempo que eu não tive, porque eu tenho tempo. Do casado ele não vai pedir, ele não vai exigir tanto não, mas ele vai exigir, e precisa ter o tempo também para rezar. Agora, que horas vai ser? Vocês se programem nessa vida desprogramada. Porque a minha vida, a vida do sacerdote, repito, a vida do religioso, da religiosa é programada. E é programada para isso. Deus vai cobrar de mim o menos tempo que eu tive para Ele. Porque eu tenho que me programar para ter mais tempo para Ele. Aí eu venho as atividades minhas próprias de sacerdote, de visitar os doentes, de celebrar a missa, de atender confissões, de colocar os sacramentos, enfim, né? Ministrar os sacramentos, dar palestra aqui ou acolá. Mas dentro de tudo isso, o meu tempo maior para Deus tem que ser maior, porque a minha vida é inteiramente para Deus. A minha vida, a vida do celibatário é inteiramente para Deus. E para Deus significa ir para Deus e trabalhar para Deus. O casado, me desculpe, é diferente. Não tem como. É imprevisível. Estou dando um tempo para você pensar. Porque às vezes tem mulher por aí casada que ela quer viver como uma freira. Minha filha, não tem como não. Você casou. Ou tem homens casados aí que estão querendo viver como se fosse um padre. Não, não tem como. Não tem como. Entenda isso. É diferente. Isso que eu digo agora, todo mundo está querendo colocar a Bíblia debaixo do braço e pregar o Evangelho. Olha, o primeiro compromisso do casado para pregar o Evangelho é para os filhos, porque lá no dia do casamento eles prometeram, o sacerdote perguntou: vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus os der e educá-los na lei de Deus da igreja? Sim, é o único momento no rito do matrimônio que a igreja, né, eu digo Deus também, pergunta para eles: você vai ter tempo para educar os seus filhos na lei de Deus da igreja? Aí eu volto lá no passado e vejo minha mãe, nos momentos que ela podia, pelo menos na hora de dormir, mandava eu e meus irmãos colocar mãos postas assim: reza comigo, Ave Maria, cheia de graça. E nós fomos aprendendo ali com a minha mãe. Aí nos levava para a missa. A minha avó nos levava também.
Mas eu encontrar a minha mãe lá prostrada, em adoração, levitando, horas e mais horas, não, tem que cozinhar o feijão para o nenenzinho aqui que precisa comer. Tem que varrer a casa por causa das aranhas que está tomando conta. Tem que lavar a roupa que está suja. É o compromisso. Por isso que Paulo está dizendo que cuida das coisas do mundo, cuida das coisas do esposo, cuida das coisas da esposa. Agora, você me encontrar o tempo todo tagarelando, andando por aí, sem fazer nada, e arrumando coisa para eu não rezar, porque você pode me encontrar, eu inventando coisa para não rezar. E eu tenho que fazer o contrário, né? Eu tenho que parar de inventar coisa para poder ter tempo para poder rezar. Porque a minha vida é diferente. Então tá bom. Então entendamos isso. Por isso que Jesus está dizendo assim, que Maria, ela escolheu a melhor parte naquele momento. Estar com Deus. A vida do consagrado é assim. Ele vai ter muito tempo, ele ama. Ele está ali com o Senhor. Reserva tempo. Pega um livro de espiritualidade, vai ler. Agora eu vou fazer minha adoração. Agora eu vou rezar meu texto. É assim a vida do que se dedicou inteiramente a Deus. O coração não é dividido. Ele não divide. O do casal está dividido. Ele está dividido com Deus e o esposo, com Deus e a esposa, com Deus e os filhos, com Deus e a casa. E aí veja, essa de Deus com o filho, Deus com o esposo, Deus com a esposa, o tempo maior vai ser para o filho, para o esposo, para a esposa, para a casa, para o trabalho, o tempo vai ser maior. E o tempo para rezar vai ser menor. O meu não, o meu tempo é maior. Eu repito, eu chego em casa, cadê as criançadas? Não tem. Eu chego em casa, cadê minha esposa? Eu não tenho esposa. Aí eu posso acordar cedo. Como é que a mulher que deu à luz, com essa história da criança de 3 em 3 horas, né? A criança tem que mamar. Ela fica cansada depois. Ela diz, eu vou rezar agora. Quando ela faz a Ave Maria, já dormiu porque está cansada. Aí fica com problema de consciência. Eu não pude. Não, a sua dedicação ao seu filho, vamos dizer assim, entre aspas, o que você pode dar para Deus é isso, é morrer para o seu filho, dar de mamar para o seu filho. E o homem tem que dar o beijinho e sair para trabalhar. E nesse tempo dedicado mais ao mundo, entre aspas, eu tenho que encontrar um momento. Bem, hoje pode ser que eu reze o texto às 3 da tarde. Amanhã aconteceu alguma coisa, já vou rezar de noite. Olha como é imprevisível. A minha não, se todo dia eu marcar 3 horas, estou lá, estou na área. Se eu marcar a adoração às 4 da tarde, estou lá na área. Está programado, programadinho, não tem nada de imprevisível. Pode surgir uma vez na vida e outra vez na morte. Mas com frequência não. Então tá bom. Eu tenho que admitir, diante de tudo isso, que Deus me deu a melhor parte. E eu aceitei, graças a Deus, e peço a Deus a graça de perseverar, né? Porque de repente pode ser que eu me apaixone por alguém, aí pronto, aí deixo a melhor parte para ficar agora cuidando de neném, cuidando da esposa, cuidando, aí tem que, conta de luz que eu tenho que me preocupar. Eu não me preocupo com conta de luz, tem quem pague para mim. Tem quem cuide dessas coisas para mim. Mas o homem casado e a mulher casada, né? Bem, vamos fazer os... E olha,
está chegando o mês e tem que pagar isso. Como é que nós vamos fazer? Vai vender mais uns cocos por aí. Vai vender coco. Tem que se dedicar. A criança não pode ficar com fome, não. Nem a esposa. Então tá bom. Que Deus nos dê a graça de compreendermos bem. Cada um no seu quadrado. E no seu quadrado, cada um vivendo como deve se viver, sem problema de consciência. Mas eu vou dizer, mas que vocês casados têm que encontrar o tempo, precisa, senão vocês vão ficar num ativismo muito grande. E nós, solteiros, padres, religiosos, religiosas, não vamos inventar desculpa dizendo que não tem tempo para Deus. Todo retiro que bispo faz para padre é assim, eles sempre falam isso. Vocês precisam dedicar o tempo para Deus, vocês têm que ter momento para rezar, porque tem religiosos, tem religiosas, tem solteiros, tem e assim por diante, que fica arrumando um monte de coisa para fazer para não rezar. Só que tem tempo. Que Deus nos dê a graça da fidelidade. Cada um no seu quadrado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.